Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril. A gente vai comentar com vocês as principais variações do mercado, os principais ativos em que chamaram a nossa atenção de acordo com a sua oscilação ao longo do pregão. Tá certo? Eu sou o Danilo Zanini, eu sou analista da XP Investimentos e a gente vai comentar então os principais pontos que movimentaram o mercado no dia de hoje. Já peço a gentileza, se vocês quiserem que eu olhe algum papel, que eu analise, que eu coloque uma opinião sobre algum ativo que vocês têm interesse, tem um chat, tá? Fiquem à vontade para escrever o chat ao lado direito da tela de vocês. E vamos interagir aí, tá? Eu vou passar aqui pelas principais informações, vamos dar uma olhada no índice, no dólar e alguns ativos em que chamam a nossa atenção. Bom, primeiramente a gente tem o nosso mercado aí guiado. Hoje as bolsas mundiais iniciaram no campo negativo, até uma queda expressiva, tá? Europa, Ásia, América, tudo trabalhando no campo negativo. O principal ponto foram os dados de PMI da zona do euro que vieram abaixo das expectativas. O mercado sentiu lá fora, estava trabalhando no campo negativo. Tivemos leilão reverso do Banco Central hoje de swap cambial às 9h30 da manhã. E esse foi um dos principais drivers, tá certo? Vale ressaltar que ontem, no domingo à noite, segunda de manhã, o mercado teve conhecimento sobre essa informação. Uma coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, mencionou aí um possível ajuste no preço do combustível e do diesel para baixo em 10%, tá certo? Ontem, após o fechamento do pregão, o presidente da Petrobras, o Bendini, tá certo? Ele mencionou que não vai ter ajuste de combustível, não ia ter alteração na cotação do combustível, tá certo? Esse foi um dos principais dados que fizeram com que principalmente a Petrobras fechasse o pregão ontem numa desvalorização de 9,30%. E depois, com o comunicado do Bendini com o mercado fechado, tá certo? O mercado sinalizou uma reação positiva perante esses dados, tá certo? Hoje a nossa bolsa, ela abriu em gap de baixa, tá? É um pouquinho diferente do que ontem. Ontem os papéis abriram na casa de 3% em gap de baixo, 4% em gap de baixo e continuaram as suas perdas ao longo de todo o pregão. Nesse pregão já foi um cenário um pouco atípico, né? O mercado abriu com uma queda um pouquinho menor, uma queda na casa de 0,5%, os bancos abriram caindo na casa de 0,7% e posteriormente chegaram a cair até 1% e depois tiveram força positiva, o mercado continuou subindo ao longo de todo o pregão. Tá? O mercado batendo em máximas aí, inclusive quando a gente estava fazendo aí a batalha do século, eu e o Celso Plasto aí por volta das 11h40 da manhã, a gente recebeu informação em que a gente vai ter uma reunião com o PP amanhã, teremos uma reunião amanhã entre o PP e o PMDB, na qual vai decidir se o partido PP, que até então apoia aí o governo atual, vai se desembarcar com o governo, se ele vai se desfiliar do cenário atual, tá? Só para vocês terem ideia, o mercado reagiu positivamente a esse dado. Vale lembrar também que a saída do PMDB como um todo, inicialmente foi interpretada pelos investidores como um ponto positivo. Entretanto, as bases que estavam aliadas ali também, a expectativa era que ela tivesse uma debandada muito grande de saída desses partidos, e não tivemos. Inclusive, alguns ministros do PMDB ficaram apoiando o Congresso e não iriam deixar o cargo. Então, assim, o mercado hoje reage positivamente. Vale ressaltar também que o presidente do PMDB, o ex-presidente do PMDB, o Michel Temer, tá? Ele cedeu aí, ele não é mais o presidente do PMDB e ele passou agora a presidência para o Romero Jucá, tá certo? Então, de uma certa maneira, tem alguns conflitos. Por mais que o PMDB se desvencilhe aí do governo atual do PT, o Michel Temer ainda segue no governo, ele é o vice-presidente da República, tá certo? Então, por esses acontecimentos, a passagem da presidência do PMDB para outro
outro profissional. A gente teve aí uma reunião, vai ter uma reunião aí, um dado que saiu sobre o PP com o PMDB para saber se teremos ou não o desfiliamento com o PT. E aí também temos mais um ponto que contribuiu para essa movimentação positiva da Bolsa no dia de hoje, que nada mais é do que a afirmação do presidente da Petrobras em que nós não teríamos reajuste para baixo do preço dos combustíveis, principalmente gasolina e diesel, tá certo? Então esses aí foram os principais drivers do nosso direcionamento do mercado no dia de hoje. Eu vou colocar um gráfico aqui para vocês e a gente vai começar a acompanhar as movimentações do mercado, tá certo? Então, primeiramente, deixa eu só colocar aqui um gráfico do índice Bovespa, tá certo? O índice Bovespa em cima de uma região de suporte importante, há uma probabilidade do ativo tentar se segurar nesses pontos, devido a esse pequeno fundo que foi feito aqui. O mercado tem um patamar de suporte sendo testado. Para quem gosta de alguns estudos adicionais, eu posso pegar a retração de Fibonacci entre esse fundo com o primeiro topo e a gente percebe que a bolsa está trabalhando em cima da retração de 61,8 de Fibo. Então, graficamente, a estrutura que está formada, o Ibovespa está em cima de uma região de suporte, então devemos ter atenção, tá? Cuidado com vendas. Desde o início do pregão a gente mencionou um cuidado com vendas, tá certo? Então abre espaço aqui para o índice Bovespa desenvolver qual movimentação? Desenvolver uma movimentação lateralizada, um movimento de congestão, tá certo? Dentro desse cenário. Agora eu vou passar aqui com vocês por alguns ativos. Primeiramente, Petrobras, tá? Petrobras segurando numa região de suporte importante. Atentos a esse movimento que Petro está configurando, tá? Bem parecido com esse cenário, tá? Então vamos ficar atentos se a gente vai refletir esse movimento em que tivemos aqui, tá? Refletir neste movimento aqui. Então o gráfico está bem interessante, está atrativo. Então a Petrobras hoje está subindo aí 3,5%. Vale lembrar que o ativo chegou a ter uma desvalorização aí na casa de quase 2%. Está subindo bem, tá? Uma variação de quase 5% entre mínima e máxima. Vale 5 é um outro papel consistente, forte, em cima de uma linha de tendência de alta. O mercado estabeleceu uma resistência relevante na casa de R$12. O rompimento desse patamar de preço, o rompimento desse patamar de preço de R$12 levaria aí a movimentação direcional da Vale em busca do próximo topo, tá? Em busca do próximo topo, localizado na casa de R$13. Continua aqui outros ativos em que chamam a nossa atenção. Itaú, o principal papel do índice Bovespa. O ativo está querendo configurar um candlezinho comprador em cima desse patamar de suporte. Perceba que quando configuramos um martelo aqui, ele deu uma movimentação direcional de alta, ficamos próximos, ele subiu. Vamos ficar atentos como que o Itaú vai se comportar nesses patamares de preço. Temos também outros papéis do setor bancário, do setor financeiro, demonstrando aí um certo ceticismo entre os investidores. Banco do Brasil está com candle de indefinição, tá? Em cima também de uma região de suporte. Bradesco está me fazendo aqui um padrão de penetração, na qual o ativo abre em gap de baixa, sobe e o possível fechamento dele está superando metade do corpo do candle anterior. Então esse aqui é um padrão clássico, tá, de movimento de reversão. Logicamente que esse movimento, para ser configurado, ele tem que romper a máxima do dia, tá? E atentos, temos uma referência de preços bem interessante nesse gráfico, tá certo? Alguns outros papéis em que chamam a nossa atenção, tá? Lojas Americanas, Lame 4. Nós iniciamos uma compra em lojas americanas para swing trade, tá, pessoal? Compramos ela contra a tendência, o mercado caiu muito forte nesses últimos pregões, acumulando uma desvalorização na casa de 13%. Quando nós compramos, o ativo estava um pouco mais atrativo, tá? A gente comprou ele a R$16,45. Estava um pouco mais atrativo,
mas ainda segue interessante o papel. Ele sinaliza que uma possível exaustão do movimento de queda, a superação da máxima de hoje pode levar o mercado a ter uma movimentação direcional positiva. Um outro papel que nós estamos de olho aqui na compra, na realidade acionando aqui a nossa compra, tá? Acabou de acionar a nossa compra para swing trade, é a Lojas Americanas, perdão, UGPA3, tá certo? O GPA3, o mercado trabalha em cima de uma linha de tendência. Uma linha de tendência de alta, ok? Ele trabalha dentro de uma linha de tendência de alta e me configura um candle comprador. Esse candle tem um caráter de reversão? Sim. Isso aqui é classificado como um engolfo de alta, uma região na qual o mercado tem fundo, 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 proximidade de um fundo, é que possibilidade dele fazer um fundo nesses patamares de preço. Então, atentos a esse ativo, que há a possibilidade de uma retomada de pressão compradora. Então, estamos posicionados em dois papéis para swing trade. Lame 4, tá? Iniciamos aí, tá um pouquinho abaixo do nosso ponto, quem não entrou fica um pouco mais atrativo para poder entrar, e o GPA 3 é o outro papel que a gente se posicionou. Para complementar, tá pessoal, a Petrobras hoje, Petro 4 está trabalhando com uma valorização de 3,3%. Nós iniciamos ontem a compra em Petro Dado 88. Quem acompanhou o fechamento técnico de ontem, que é feito no meu canal do YouTube, ou até mesmo o fechamento do mercado, que é feito aqui na própria Infomoney, a gente deu a compra dela a 26 centavos, a parcial foi feita a 0,35. O ativo já atingiu nossa redução parcial, tá? Tem na casa de 31 centavos nesse exato momento e seguimos posicionados na opção. Abre uma probabilidade do ativo continuar com seu movimento. Continuar com seu movimento direcional de alta. Itaúsa, holding do Itaú, o ativo trabalha aqui em cima de uma região de suporte, também testando esse patamar de preço. Vamos ficar atentos como o ativo tende a se comportar nesses patamares. Fibra, FIBR3, muitas pessoas estão me questionando se é compra desse papel. Eu acho um pouco arriscado comprar, tá? Devido a ele ter tocado já nesses fundos anteriores, caiu, ele não tem força para ter um repique de fato, tá? Quando ele faz esse tipo de movimento, o ideal é que ele tenha que ter um repique. Ele não tem um repique consistente nesses patamares de preço. Então ficaria um pouco atento ao patamar. Deixa eu dar uma olhada aqui no dólar futuro, tá? O dólar futuro, ele tem aqui um canalzinho de baixa sendo desenhado, ele está trabalhando no campo positivo de 1,6. Eu tenho aqui um nível de resistência também relevante, tá? Então, da maneira que está estruturado, o dólar tem espaço para buscar 3.736. Tem espaço para buscar esse patamar de preço e ter como um pequeno obstáculo aqui, tá? Hoje é um dia típico, bolsa e dólar subindo os dois trabalhando na mesma direção, tá certo? RADL3 é um ativo em que entra no nosso radar para uma possível compra. A gente vai esperar aqui algum candle comprador nesses patamares de preço, tá certo? Algum candle comprador, a nossa média de 21 está passando por aqui. Assim que configurar um candle comprador, a gente pensa em comprar. Até o momento eu baixo um pouco arriscado, tá certo? Então essas foram as principais informações no pregão de hoje. Atentos aos noticiários, amanhã nós teremos reunião entre o PP e o PMDB para discutirmos se teremos a desfiliação do PP com o governo atual. Atentos à cotação do petróleo lá fora, a gente passa essas informações todos os dias pela manhã, então muito cuidado e muita cautela. A princípio o mercado está voltando com uma volatilidade um pouquinho maior. Obrigado pela atenção de todos vocês, lembrando que hoje às 19 horas, às 7 horas da noite, teremos uma palestra, A Hora do Trader, onde o nosso amigo de trabalho, Kleber Rocha, ele vai fazer um bate-papo sobre gerenciamento de risco. Então vai ficar bem bacana, tá? Hoje vai ser só com ele, atentos aí à agenda, ao horário, 7 horas, das 7 às 8 da noite, Kleber Rocha vai falar com vocês sobre gerenciamento de risco. Obrigado pela oportunidade e nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor. Até lá!